Gravando. Meus amigos da web, nós estamos aqui num curso, vai ser um flash de quase 10 minutos aproximadamente, por questão de direito de imagem. Eu não vou poder filmar os presentes aqui, nesta palestra, aliás. Mas eu espero que o pouco que for filmado seja agregador a todos os que estão assistindo. É isso, pessoal? Então, é o seguinte, são duas coisas que eu gostaria de abordar. Quando nós falamos do início de Atma, da vontade, eu mudei a rota do trabalho aqui. Eu fui andar e pensei. De Atma, da vontade superior, lembra que eu falei agora há pouco? Da intuição, não é? Da inteligência criativa. Muitas pessoas me perguntam, inclusive quando converso aqui com a Suzana, com a Cida, enfim, muitas pessoas me perguntam como acessar o eu superior. Não é verdade? Porque se fala tanto em eu superior, e o eu superior é capaz de reconfigurar a vida das pessoas, o nosso eu superior, essa consciência superior que nós sempre falamos. Só que todo mundo fala em eu superior, todo mundo em benefício da exposição, mas cadê o eu superior? Como é que ele pode se manifestar na vida da pessoa? Como é que pode esses talentos, esses dons, vamos dizer assim, entre aspas, adormecidos, poderão se manifestar na vida das pessoas? Então, todos esses anos que eu tenho de estudo, todos esses anos que eu tenho de pesquisa, a única conclusão que eu chego, e a conclusão que eu percebo como com segurança óbvia, o eu superior só poderá se manifestar na vida das pessoas quando as pessoas assumem de fato aquilo a que vieram. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas muita gente vai poder me arguir, mas eu não sei aqui o porquê que eu estou aqui, mas já está na hora de saber, né? Porque daqui a pouco vai para o outro lado e fica sem saber. Então eu percebi de um tempo para cá que no nosso eu superior, que a nossa consciência superior, ela só pode se manifestar a partir do momento que nós assumirmos o que nós somos. Só assim tem formas e caminhos para esta consciência superior se manifestar. E é uma coisa lógica, é uma coisa coerente. Não adianta apenas meditar no eu superior. Não adianta apenas ficar falando para o eu superior. Falar para o eu superior é falar consigo mesmo. É um paradoxo. Porque o eu superior é uma parte superior, entre aspas, uma redundância nossa. Então, da mesma forma que aquela parte do Cristo. Quando o Cristo falou na cruz, né? Quando as pessoas confundem, pensando que Cristo é Deus, não. Cristo tem em si Deus, assim como Buda tem em si Deus, assim como Maomé, assim como Platão, assim como cada um de nós tem em nós Deus. Evidente. Senão não teria lógica. Se Cristo é Deus, ele estaria orando para o Pai, que é ele mesmo na cruz. Você acha que ia ter lógica uma coisa dessa? Hein? Ninguém percebeu isso? Quer dizer, Cristo orou o Pai, mas se Cristo é Deus, está orando para ele mesmo? Pai, me ajuda, quer dizer, ele tem que se ajudar. Então, isso daí é de um simbolismo importante. O eu superior só pode se manifestar, e eu quero que se registre aí, a partir do momento em que a pessoa de fato se assuma, por mais difícil que esteja a vida dela, por mais restrita que esteja a vida dela. Percebo isso depois de tantos anos de estudos e pesquisas. Quando nós temos insights importantes na vida, é o eu superior. É o eu superior, uma terceira pessoa? Somos nós, a camada superior da nossa consciência. Se há pessoas que vêm nesse mundo, que são bem-sucedidas, independente de estarem ou não ligadas a algum processo de expansão de consciência transpessoal ou esotérico ou espiritualista, essas pessoas conquistaram dentro do transcorrer das suas próprias vidas esses dons, esses talentos. Mas isso não significa que quem esteja aqui
e que não tenha os mesmos dons e talentos que essas pessoas têm, não obstante as mesmas não comungarem com assuntos desta ordem que nós estamos expondo aqui, não significa que essas pessoas não tenham estrutura espiritual. O indivíduo é único, cada um tem um propósito, cada um tem um desafio. Não é um pré-determinismo, é uma predisposição. É uma predisposição. De repente há pessoas que não têm o contato algum com esses assuntos e que fazem trabalhos formidáveis tanto para a sociedade como para si mesmos. Mas elas trazem um gabarito espiritual. Eu tenho que acreditar nisso. Eu acredito nisso, nessa condição superior. Senão seria um contrassenso não acreditar nisso. A partir do momento que eu não acredito nisso, eu estou sendo uma incongruência ambulante. Da mesma forma que há pessoas que têm esse conhecimento e que estão há muito tempo com vicissitudes na vida, com desafios na vida, isso não significa que elas sejam inferiores àquelas que não têm esse conhecimento especializado na atual vida e, ao mesmo tempo, que essas pessoas que não têm conhecimento especializado estão muito bem e essas que têm esse conhecimento especializado não estão bem. Não pode haver essa comparação, porque não há elementos para mensurar esse tipo de coisa. Há uma série de variáveis de uma mesma equação e uma série de incógnitas de uma mesma equação. Não é tão simples assim. Quando eu repito sobre a questão até antiga, sobre testes de discipulado, provas iniciáticas, não importa qual termo que nós possamos utilizar, eu bato no mesmo ponto que não há lógica em não ocorrer isso. Quando nós estamos nesse processo de desenvolvimento, de alguma forma, uma área de nossas vidas será potencializada para nós resolvermos, ou para nós pedirmos ajuda para resolver. E aquela área sempre irá nos trazer uma informação, um ensinamento importante com quanto a nós mesmos. De repente nós podemos demorar 20, 30 anos para aprender aquilo que nós estamos passando, aquela mensagem que aquele desafio está trazendo para nós. Mas, por outro lado, nós também temos outros dons que desenvolvemos e que outras pessoas também poderão não ter ou poderão ter. Agora, quando está nesse caminho de expansão de consciência, é inevitável psicossomatizações. É inevitável um turbilhão de coisas que poderão ocorrer na vida das pessoas. E as pessoas podem interpretar que é karma, as pessoas podem interpretar que é castigo. Nós temos que ter uma visão proativa, é treinamento. E por mais que sejam doloridas essas questões, quando nós atinamos para essas questões, nós resolvemos o problema. Por mais que seja dolorido, e por mais que possa durar anos para nós resolvermos essas questões, do nada, às vezes até um clichê, algo muito doído, que nós poderemos passar, ou possamos estar passando no caso, de repente vem em um insight, e isso é o processo intuitivo da qual nós falamos da primeira parte, vem uma resposta, e essa resposta nos tira da crise. Então, portanto, este processo de treinamento é para fazer com que nós conquistemos um patamar superior de consciência. Não importa o tempo, pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não importa o tempo, com quanto a toda uma eternidade. Eu sei que o tempo tem um ônus do sofrimento, o ônus da dúvida, o ônus da dor. Esse tempo vem isso junto. Mas, a partir do momento que nós percebemos de repente o porquê daquilo lá, por incrível que pareça, aquilo vai se tornar uma vitória para nós, uma bênção para nós, que nós vamos sair tão fortes, mas tão fortes, e mudarmos toda uma condição de vida nossa e do outro também. Nossa e do outro também. Daí o treinamento. E não há como nós nos compararmos àquelas pessoas que estão muito bem.
Porque cada um tem a sua experiência individual. Isso não significa mais evoluído ou menos evoluído. E também não adianta, é perda de tempo, nós nos pautarmos para que os outros, isso é um clichê, pensam a nosso respeito com quantas dificuldades que nós lidamos na vida do dia a dia. O único caminho para o eu superior vir de vez e nós abreviarmos um tempo longo de experiências com vicissitudes, de experiências com dores, com dificuldades, é nós abreviarmos isso e nos assumirmos. A questão é, quando uma pessoa está no meio do turbilhão, ela não tem força. Concorda comigo? Ela não tem força. Ela não consegue se assumir. E por quê? Porque ela não acredita em si mesma. Porque os resultados que a vida demonstra para ela são os mesmos resultados. E ela não tem força. Mas, se nesse momento ela se lembrar e pensar, fizer um esforço hercúleo, sobre-humano até, de falar, eu sei por que eu estou aqui. Sabe como é que nós descobrimos por que nós estamos aqui? Nos assumindo naquilo que no momento somos. É o primeiro passo e mais importante. Não é que vai ser desvendado alguma coisa e vai ser mostrado para nós aquilo que seremos, aquilo que nos tornaremos. É nos assumindo. É muito difícil isso. É muito difícil a pessoa estar passando por uma série de contrastes, de dor, de vida, e se assumir. Falar, não, eu sou isso. Agora, a partir do momento que eu falo, que vocês falam, ou que as pessoas falarem, eu sou isto, e vou me assumir com todas as dores, aí sim, nós começaremos a resolver, e do nada, acreditem, vem um insight em nós. Virá um insight em nós, que nos apontará o meio de nós sairmos, de fato, de um processo que talvez tenha se estendido desde há muito. E através desse insight, nós vamos identificar também aquele propósito maior, além desse propósito, de nós nos assumirmos. Temos que pôr os nossos limites, temos que deixar a nossa marca. Não é uma palestra de autoajuda isso que fala deixar a marca, nem coaching normal, não é isso não. Deixar a marca é o seguinte, quem é proativo conosco, desde que sejamos sinceros, desde que sejamos honestos, como quando vamos solicitar mãos estendidas para nós, porque temos que pedir, eu peço, todo mundo pede, ajuda em momentos importantes da vida da gente, desde que sejamos sinceros, desde que sejamos honestos, quando nós assumimos, quando as pessoas assumem essa postura, surgem pessoas na vida, essas pessoas são proativas. Não adianta nós ficarmos com pessoas reativas o tempo todo, lembrando dos nossos erros. Também não adianta nós ficarmos com pessoas que não vibram com nada a respeito do nosso trabalho, que não vibram com nada a respeito das nossas qualidades, que não vibram com nada a respeito dos nossos dons. Não são pessoas da nossa frequência. Isso não significa que nós devemos ignorar as pessoas ou fazermos um muro. Isso significa que nós devemos ter consciência até que ponto podemos chegar, até que ponto nós com quem podemos contar. Esse é o mais importante. É assumirmos. Doa quem doer. Assumirmos o que somos. O doa quem doer não significa também nós lesarmos os outros. Doa quem doer. É quem não estiver alinhado conosco. Mas para isso tem que ter um ato de coragem. Para isso tem que ter um ato de firmeza. Para isso tem que ter um ato de consciência. E a partir desse momento, que o indivíduo tem essa consciência e toma de fato essa decisão, sem ninguém precisar dar justificativa para ninguém, sem ninguém precisar dar satisfação para ninguém, porque eu digo isso que entre parênteses, quando nós estamos por baixo, o que acontece? Quando as pessoas estão por baixo, o que acontece? É relatório atrás de relatório, não é verdade? As pessoas são próximas a vocês, vão perguntar, mas e aí? Porque aí vai o relatório, e vai o relatório, e as únicas coisas que as pessoas querem é que vocês as preencham emocionalmente, as preencham com vitalidade,
as preenche com relatório, mas pergunta para elas se elas dão relatório para vocês da vida delas. Não dão. São superficiais. E nós nos entregamos. Nós entregamos a nossa energia vital a partir do momento que nós vamos dando relatórios, vamos dando satisfações, vamos dando justificativas. A nossa energia vital com a energia psíquica vai se esvaindo. E a nossa autoimagem e autoestima vai caindo cada vez mais. Quem nos ama, quem nos quer, nos entende de fato, vibra, é proativo, vamos dizer assim, faz parte daquele processo que nós falamos, da egrégora, em pensamento e atitude. É isso que nós temos que contar, e assim sendo, a partir do momento que tomamos esse tipo e vivenciamos esse tipo de comportamento que está em nós, não é difícil, está em nós, não é difícil, aí sim, nós ficamos ainda mais capacitados para melhorar o meio em que nós vivemos. Isso nos dá poder mental, porque o poder mental é o poder que está atrelado ao poder da convicção. Isso está em nós, mesmo que possamos estar passando por momentos, eu repito, os mais difíceis do caso, os mais difíceis. Temos que fazer esse esforço de assumirmos o que somos. Eu cheguei nisso, eu sou assim, ao meu redor só tem problemas, não tenho mais vontade, mas eu sou isso. Aí começa a andar, aí começa a andar. Isso aí é Atma que nós falamos, vontade superior. Aí vem o insight, aí vem o impulso, aí vem a força. E aí nós começamos a fazer essa reconfiguração, porque a pessoa que se conscientiza, a pessoa que se assume e que segue essa esteira, o poder tal, a convicção dela, conquanto a sua própria vida, a sua própria pessoa é tamanha que o seu conjunto, vamos dizer assim, transpessoal, ou corpo físico, etérico, astral e mental, fica tão energizado, fica tão fortalecido que ela começa a reconfigurar o ambiente, e aí ocorrem os saltos quânticos. O que é uma intuição? É um salto quântico. É um salto quântico do mecanismo psíquico, que faz com que a pessoa tenha um estalo, ela mude de uma hora para outra toda uma circunstância da vida dela e das pessoas e da realidade. Se nós olharmos os avanços da ciência, a ciência agora chegou à conclusão, através da observação de partículas, pasmem, que o futuro realiza o nosso presente. Não é uma contradição? A postura não é o passado que faz o presente? Como é que fica isso? Através do comportamento de partículas, eu não vou falar aqui, senão nós entramos não só em física quântica, mas nós entramos em mecânica quântica, mas não é isso. O futuro cria o presente. O que é isso? É um paradoxo. Para ser resolvido o futuro criar o presente, nós percebemos o seguinte, que como já falamos, o passado, o presente e o futuro se interagem constantemente. Nesse exato momento nós podemos lembrar de nós mesmos, há 20, 30 anos atrás. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu vou dizer mais, que eu estou tendo uma inspiração agora, vou dizer mais. Se o passado está acontecendo, é paradoxal o que estou falando. Estamos aqui no presente e somos resultados do passado, e se o futuro ao mesmo tempo está acontecendo, criando o nosso próprio presente, isso eu falo fundamentado em ciência. Então, portanto, quando nós mudamos a nossa consciência no presente, nós mudamos o nosso passado. O outro Ricardo agora ficou diferente, mudou o rumo. O outro Ricardo do futuro está inspirando o Ricardo do presente e vice-versa. É um contínuo um tempo e espaço. Eu sei que é difícil isso daí entender, mas nisso reside o Tzedakah, nisso reside o que está criptografado lá, ou Alvina, como você fala, em Isaías, como é que eu nem lembro mal, está na Torá, que é criptografada. O seu mal, como é que é? Nem me lembro mais. Do seu mal nem me lembro mais. Não é verdade? Não é Isaías? Ora, Isaías era um agente quântico, porque aquilo lá é criptografia. Ali tem física quântica. Deus fala para Isaías, do seu mal eu nem me lembro mais. Ou seja, dos seus pecados, não tem karma.
Não tem isso, sabe por quê? Porque houve expansão de consciência. Houve consciência. Então, hoje aqui, hoje ou em qualquer local em que nós possamos estar, de repente, se nós nos conscientizamos do que somos, se nós assumimos o que somos, e quando assumimos de fato o que somos, a força e a consciência é tamanha que ela irradia para o passado, para o presente e para o futuro. E o que estiver pendente do passado, como o passado está ocorrendo concomitantemente agora, nós mudamos o nosso passado e nós mudamos o nosso futuro. É aí que, simbolicamente, em termos de religiosidade, é chamado de lei da graça. Ou seja, é a questão quântica. O Cristo, quando demonstrou mais claramente isso, numa mente de um ser desses, extremamente evoluído, ele tinha percepção de tudo isso. Então, aí cabe justamente a existência dos multiversos. E por quê? Porque só nós afetarmos concomitantemente passado, presente e futuro, isso dá lugar às outras realidades. E quer saber de mais? Em Princeton foi feito um estudo em que a única hipótese do Cristo, do corpo do Cristo, ter se desmaterializado, porque sumiu, e se materializar novamente, foi através da habilidade que ele tinha, e mais uma tecnologia, se é que eu posso dizer, em cima dos neutrinos. Os neutrinos são partículas também. Então ele tinha essa habilidade, ele teve essa habilidade de desmaterializar o corpo dele e rematerializar. Isso é estudado em Princeton, Estados Unidos. Para vocês verem aonde está a ciência hoje. E quanta coisa estão guardando para ir aos poucos distribuindo, porque a mente não consegue lidar com isso tudo, justamente na vida do dia a dia. É difícil isso daí, lidar com isso tudo. Mas, se ele dominou essa questão dos neutrinos, nós podemos agir, não na mesma estatura dele, mas nós podemos agir com a mesma convicção de mobilizar essas forças a nosso favor e transformar as nossas realidades. Portanto, para disparar a vontade superior, para fazer com o princípio superior, esse princípio intuitivo, modifique a nossa condição emocional, para esse eu superior se manifestar, é a partir do momento que, apesar de todas as dificuldades, nós nos assumirmos como somos. Não é resignação. Eu sou bom naquilo que eu pretendo ser. É um paradoxo. Eu sou bom naquilo que eu pretendo ser. É proposital que eu estou colocando. É um paradoxo de presente com o futuro. Ter essa consciência é importante. É a única forma de mobilizar força para o eu superior entrar em ação. Porque o indivíduo se assumiu. E aí, a partir do momento que ele se assume, vem o texto do título que eu sempre repito em toda palestra, do Gurdjieff. The life is real only then when I am. A vida só é real quando eu sou, Gurdjieff escreveu. A vida só é real quando eu sou. Então não adianta nada, prática nenhuma, nada se a pessoa não se assume. Quando ela se assume e fala, chega, eu me assumi. Entendam como queiram. Quando ela coloca atenção nos problemas dela e fala, eu me assumir, e eu sei que, e sentir essa convicção de ter se assumido, ela partir em direção àqueles problemas que ela vai resolver, ela irá resolver, e surgirão mãos que a ajudarão. Primeiro passo para o eu superior é nós nos assumirmos. Outra coisa, todas as vicissitudes, quando estamos nesse caminho, fazem parte da grade curricular do desenvolvimento transpessoal, da expansão da consciência. Os problemas familiares, os problemas sociais, problemas financeiros, tudo vem à tona. Tudo vem à tona. E temos que lidar com isso, com genialidade. Para essa genialidade do Daimon de Sócrates manifestar-se em nós, é nós nos assumirmos. Como é que algo superior vai se assumir, vai se manifestar, se a própria pessoa não se assume?
Se a própria pessoa não se assume, como algo vai se assumir? O Goethe, né? O Goethe afirma uma frase que eu sempre gostei: é no desafio que se revela o mestre. É no desafio que se revela o mestre. Goethe afirmava isso. Assim sendo, vamos para a nossa prática. Eu agradeço a você, Maria Amélia, por ter transmitido aí para nós, para a web. Um abraço a todos que nos assistiram. Obrigado.